Olá, pessoal, bem-vindos ao nosso podcast Tijolo por Tijolo. Olha, neste episódio vamos ter uma convidada especial. Neste ambiente aqui conversamos sobre empreendedorismo, ideias inovadoras e, olha, pessoas que conquistaram o sucesso tijolo a tijolo. Antes de anunciar a minha convidada especial, já curte, comenta, vamos elevar esse conteúdo para o maior número de pessoas. Sem mais delongas, meu nome é Gisele Marques e hoje vamos falar sobre o poder dos leilões, com uma referência nesse segmento que é a Charlene Teixeira. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Gisele. Iniciando aqui, agradecendo o convite. É uma honra estar aqui no Tijolo a Tijolo. Adorei o nome do podcast. Tem tudo a ver, tanto com o mercado imobiliário, quanto com a história do leilão também, né? A gente foi construindo tijolo a tijolo. Obrigada, tá? Conta um pouco, então, sobre isso. Então, como é que foi essa sua jornada? Mas me fala um pouco, quem é você? Sim. Como é que você começou essa jornada aí de leilões? Sim. O que te motivou para isso? Perfeito. É uma curiosidade comum, né? Tranquilo, porque é um mercado mais específico, né? Então, acho que nasce isso nas pessoas. Eu sou advogada. Eu me especializei em imobiliário. Eu já vim de uma família que só falava disso em casa, né? Então, era uma família que tinha cartório de registro de imóvel, então no almoço só falava de imóvel, no jantar, fim de semana, não tinha outro assunto. Então, fiquei meio sem opção, né? Você vai fazer imóvel ou imóvel? Mas eu gostava também. E aí, eu aprendi com o mercado imobiliário, né? Com os mais velhos da família, né? Os mais maduros, experientes, muito experientes. Eu aprendi que o mercado imobiliário era um mercado muito seguro. E aí eu sou muito conservadora hoje, né? Aí ela famosa frase quem compra terra não erra. E aí eu sou até conservadora demais. E aí fui indo nessa levada, por isso que eu me especializei, fiz pós em direito imobiliário. E a gente tinha um conhecido que na época, assim, nossa, lá para trás, vou entregar a idade aqui agora, tipo, mais ou menos uns 20 anos atrás, aqui na região onde eu moro, na Barra, a gente tá no Rio de Janeiro, tá? Era o único escritório que eu conhecia que era só de leilão. E era uma vida bacana, confortável. Eu falei, gente, não é possível, né, que tenha uma quantidade... Eu não sabia nada na época, né? Sabia rumores. E aí comecei a me aproximar daquilo. Então, eu tive uma referência de uma pessoa que era bem-sucedida naquilo. Já sabia de um leiloeiro ou outro. E aí comecei a me interessar nisso. E aí eu iniciei mesmo fazendo para um amigo, para a família, assim, né? Experimentando como era. Então, eu comecei fazendo pontualmente e fazia outras áreas, fazia família, fazia... Advogado no início, gente, doutora, você faz isso? Faço. E aí você corre atrás, estuda tudo e faz. A gente tem boletos a pagar. Assim que você se forma, você é generalista, né? Eu brinco com isso. E aí, quando veio a pandemia, em 2020, todo mundo... Minto, antes eu tinha um escritório na Belardo Bueno com a minha irmã, era minha sócia, a gente tocava tudo lá. E também leilão. E aí, quando veio a pandemia, foi quando eu descobri o digital, a rede social. Eu imagino que muitos devam ter migrado para lá nesse momento, porque você precisava ficar em casa. E aí foi quando eu nichei mesmo nessa área. E eu comecei a entender que o poder do mercado imobiliário, porque é um mercado essencial, a gente está hoje numa sala, que é um bem imóvel, num complexo cheio de bens imóveis. Você mora no bem imóvel, eu moro no bem imóvel, não interessa se é próprio ou de aluguel. Enfim, o mercado é bem imóvel. Tudo que você vive hoje, ele é dependente do mercado imobiliário. E não tem como você dispensar isso. Então, eu entendi que o mercado imobiliário era essencial, ele não vai acabar. E eu consegui descobrir o desconto do mercado imobiliário. Eu vou te perguntar, Gisele, se você pudesse comprar esse blazer lindo que você está hoje, esse conjuntinho lindo que você está hoje, amanhã, sabendo que vai entrar em promoção amanhã, você iria esperar para comprar amanhã? Eu espero. É isso. Então, eu espero. O mercado imobiliário... É oportunidade, né? Entender a hora. É oportunidade. É você conseguir ter acesso ao bem imóvel, seja para uso próprio, né? Tem muita gente que compra moradia, mas a grande maioria que vem me buscar para entender, para aprender, ou para contratar o escritório para realizar assessoria ou uma consulta pontual, é de investidor. Ele já entendeu que ele consegue realizar um lucro ali nessa diferença, né? Ele compra com preço mais baixo, mesmo pagando tributo, taxa, tudo, e vende no valor de... Ele vai vender um pouquinho abaixo do valor de mercado para aumentar a liquidez, para acelerar a venda dele, porque investidor tem pressa, né? Ele prefere descer um pouco, fazer girar mais rápido, a não ser que seja para locação.
para locação, ele, enfim, é outra conversa. Então vamos falar logo sobre isso? Vamos. Por exemplo, eu não entendo nada de leilão, não tem problema. Tá? Eu sou do mercado imobiliário, sou do mercado securitário, mas de leilão eu ainda não aprofundei. O que realmente significa leilão e como ele funciona? Explica um pouquinho para quem é leigo como eu, por exemplo. Perfeito. Você já está meio caminho andado porque você é no mercado imobiliário já. Eu pego gente assim, raso, é da marinha, é médico, é de outra área e o pessoal consegue entender bem. Eu gosto de começar falando que o leilão ele tem uma função social muito importante, né? Já para quebrar várias pessoas que vão vir com questões aí que, enfim, eu lido com isso no dia a dia. O leilão nada mais é do que uma ferramenta para solucionar uma dívida. Então, mesmo sendo judicial, o que é o judicial? Você tem uma questão na justiça, né? Um combate na justiça, onde o juiz entende que uma pessoa deve a outra e o devedor ele não está com liquidez, ou seja, não tem dinheiro no banco, ele não deixou dinheiro no banco ali, o juiz vai indicar, né, ele vai acabar, junto com o credor, indicando o bem imóvel para responder por aquela dívida. E aí, coloca-se a gente fala, coloca-se uma indisponibilidade, se o imóvel vai ser penhorado, para liquidar, fazer dinheiro e pagar a conta. Então, no judicial, é para solucionar um conflito. O arrematante é um terceiro que entra nessa relação, ele soluciona esse conflito. Então, se o arrematante não existisse, a gente nunca ia conseguir solucionar essa briga aqui entre eles. O credor, que também pode ser uma pessoa que tem família, que tem contas a pagar, né, que quer honrar os pagamentos dele, ele precisa receber, ele está em pleno direito dele de receber ali. E o devedor, se encalacrou todo, ele tem que pagar de alguma forma. Bom, deixa eu abrir aspas aqui. Para esse processo iniciar de conhecimento até a execução, se for bacana, rápido, leva 6 anos. Então, assim, o executado, que é o devedor, ele teve 6 anos para dar o jeito dele, para fazer dinheiro, para pagar, para vender esse imóvel, para passar para frente. Então, para quem acha que o devedor é um tadinho, ele teve formas de fazer aquilo ali. Então, a gente tem que viver dentro da nossa realidade. Não estou conseguindo arcar com essa parcela, ou, enfim, tem uma dívida e não tem dinheiro para pagar, cara, vende, vai para o menor e paga a sua dívida, porque é melhor, ou vai para uma locação, é melhor você fazer isso do que você deixar ele leilão, vai botar um desconto, talvez não sobre nada para ele. Então, ele teve um tempo para solucionar isso. Pode ser que muitos não façam por pura ignorância, no sentido de ignorar o assunto mesmo, por má assessoria jurídica, porque não é porque é advogado que vai entender de leilão. Tem muito advogado imobiliarista que não entende de leilão, então cuidado com isso, assim, porque as pessoas acham, de imobiliário entende de leilão. Não. O cara tem que ter uma expertise em leilão. Ou não, ou tem aquela sensação de impunidade, porque tem muita gente esclarecida que eu já bati de frente e vê, não vai dar em nada, é Brasil e tal, e de repente vê que o imóvel tá indo embora. E no extrajudicial contra o banco, que é onde as pessoas mais chiam, né? Então, judicial nasce desses conflitos. No extrajudicial, 98% dos casos são de banco. Quando você vai lá e pega um crédito imobiliário com o banco, o banco faz um contrato com você e coloca uma cláusula de alienação fiduciária. O que isso significa? O imóvel vai ficar alienado ao banco, o banco é o proprietário e só passa para o seu nome no cartório, a escritura definitiva, quando você quita aquele imóvel. Então, até você quitar, esse imóvel é do banco. Isso veio com a lei de alienação fiduciária, que antigamente, lá atrás, na época dos nossos pais, era hipoteca, que caiu em desuso agora. Então, quando durante esse caminho aqui das parcelas você está afogando e você não vai mais conseguir honrar suas parcelas, você fica inadimplente com o banco, por lei, após 3 meses de inadimplência, ele te notifica via cartório que você está em atraso e te dá 15 dias para você purgar a mora. Por que é purgar a mora? Preciso falar essa palavrinha chatinha aqui só porque vocês vão ler isso e não vão entender. É você pagar o valor que está em atraso os 3 meses com juros. Geralmente, o cara que está 3 meses em atraso, ele não vai conseguir pegar o dinheiro em 15 dias, né? Eu gostaria que sim, mas geralmente ele não consegue fazer isso em 15 dias. Mas o banco faz em 3 meses depois de 15 dias? Não, ele até demora muito mais. O banco é meio desorganizado. O core business do banco não é imóvel, é fazer dinheiro. Então, graças a Deus ele é desorganizado, porque ele leva até um pouco mais de tempo para fazer todo esse processo que eu expliquei agora. Mas a pessoa também pode negociar com o banco ou tentar passar para frente. O imóvel financiado eu posso vender? Pode.
Você pode passar para frente o seu financiamento, dar um deságiozinho no que você já pagou. Eu já paguei 300 mil do imóvel de 1 milhão, 30% já paguei desse imóvel. Cara, põe por 260 ali, mas põe o dinheiro no bolso e passa para frente essa dívida. E alguém pode ser que ache interessante assumir isso, porque você assinou o contrato lá atrás, pode ser que quando finalize, o valor de mercado desse imóvel já tenha subido e seja interessante. Aí o pessoal não resolve a vida, perde o imóvel pro banco. É pior porque... Pode ser pior porque em primeira praça vai ser pelo valor do contrato, não vai sair. Em segunda data é pelo valor da dívida toda, né? E aí, dependendo do tempo que você deve, você pode perder o imóvel inteiro ali para o banco sem receber nada de volta. Então, todo mundo acha que o banco é um algoz. Nossa, o banco não precisa. Mas ninguém obrigou você a pegar o crédito imobiliário. E se o banco não tiver essa garantia, por que a lei de alienação fiduciária chegou? Justamente para dar uma garantia forte para o banco. Porque dá um Google aí e vê como é que era a taxa de juros quando era hipoteca. Era muito mais alta, porque quando era hipoteca, o imóvel ficava no nome da Gisele. E se ela atrasasse, o banco tinha que judicializar uma ação para ir atrás da Gisele, para provar que a Gisele estava devendo. Então, o banco tinha despesa, o banco levava um tempo, tinha que ter um setor jurídico só para isso. Então, era muito mais trabalhoso e o risco do banco era muito maior. Ele botava a taxa de juros muito mais alta. Com a alienação fiduciária, o imóvel estando no nome do banco e ele tendo esse processo extrajudicial muito mais célere, ele baixou as taxas de juros. Assim, você pode até achar que 12% hoje é caro. A gente realmente está com uma Selic alta, a gente está no momento de um valor mais alto, mas a gente já teve taxa de banco de 4,5%, assim, há uns 3, 4 anos atrás. Então, precisa ter esse movimento para o banco te dar um juros mais barato, senão o crédito ia ser inacessível se o banco não tivesse uma garantia tão forte. Então, leilão extrajudicial, 98% é de banco. Por que eu falo 98% e não 100%? Porque tem leilão de incorporação em obra por administração. Incorporação é quando está construindo o prédio e a pessoa não consegue pagar as parcelas do lançamento, ou obra para administração, quando um pessoal se junta para fazer aquela obra ali e uma das pessoas não consegue honrar. Existe leilão dessas situações também. E leilão particular. Se você, Gisele, tem algum bem imóvel que você queira vender através de um leilão ao invés de uma imobiliária, você também pode através de um leiloeiro. Mas por que eu faria isso, Chá? Porque ele acaba chamando mais atenção do mercado, porque todo mundo acha que o imóvel de leilão vai ter um desconto. Então, acaba tendo uma chamada maior do que se você colocar numa imobiliária entre tantos outros imóveis lá. Não sou leiloeira, gente, sou advogada. Me fala uma coisa, para esclarecer. Eu tenho um imóvel, tá? Eu que sou leiga nesse aspecto. Eu tenho um imóvel único, meu imóvel único. Ele também pode ir a leilão? Ótima pergunta que a gente teve agora semana passada, uma decisão sobre isso no STJ, Superior Tribunal de Justiça. Se você estiver sendo executada, porque existem as exceções da lei, regra geral não pode, né? E a gente teve do STJ um entendimento agora sobre isso. Inclusive, não importa, eu sou um pouco contra no sentido, eu vou explicar. O STJ entendeu que não importa o valor do imóvel, ele não pode ir a leilão quando é um único bem, que eles chamariam de bem de família. Eu acho um pouco... Quando realmente é um único bem, você estuda o caso da pessoa e vai fazer diferença na vida dela, ok. Mas se o cara tem um imóvel de 40 milhões de reais para pagar uma dívida de 5, porque assim, porque existe um artigo de lei que impede que venda o bem de família. Porém, a finalidade do artigo é para manter a dignidade da pessoa. Há de se convir que um cara que tem um imóvel de 40 milhões, ele pode vender, paga a dívida de 5, meu bem, sobra 35 para ele, tem muita dignidade ainda aí pela frente, assim, ele consegue seguir. E aí, quando o STJ diz que não pode, ele está apoiando uma inadimplência. Porque, assim, ele está abrindo uma brecha para as pessoas, bem de família não pode? Vou vender todos que eu tenho, vou comprar um só, e ele está blindado. A STJ disse que ninguém pode me tirar se for um só. Sim, cara, o próprio STJ está abrindo uma brecha, mas assim, isso ainda vai ter uma discussão pela frente. Agora, poxa, o imóvel de 200 mil, o cara é um trabalhador, etc e tal, ok, porque realmente o cara vai vender aquilo, ele não vai ter muito o que fazer, vai pagar a dívida, vai ficar mais apertada. Então tem que, assim, cada caso é um caso, tem que ser analisado. Regra geral não, mas tem as exceções na lei. E uma das exceções, pelo amor de Deus, gente, não existe mais a figura do fiador. Existe, mas não aceite. Porque nesse caso, pode ser seu único bem imóvel, você pode estar desempregado, você pode ter uma mãe que depende de você, um filho, e você vai perder esse imóvel. Porque você assinou sabendo do risco e já sabendo que você só tinha um bem.
Então, mesmo que você não soubesse, você na época tinha 3 e quando veio a situação, se estava com um só. É uma exceção que a lei dá. Então, cuidado. Hoje tem seguro-fiança, hoje tem como cobrar antes do contrato, né? Pré-aluguel, a gente fala que você paga o aluguel no início para não precisar de fiador. Hoje tem colocar uma calção. Eu não indico você ser... Eu não sou fiador nem da minha irmã, assim, então... Aí, nesse caso, você pode perder o seu bem único. E como é que a gente enxerga uma oportunidade, uma boa oportunidade? Por exemplo, eu quero hoje ser uma investidora e quero entender... Leilão, a gente já imagina que é geralmente muito mais barato, né? A gente tem aí 30%, 40% de desconto. Eu não sei se é assim realmente ainda hoje. Mas como é que eu identifico uma boa oportunidade quando a questão é leilão? Perfeito. Primeiro, você tem que entender a finalidade. A Gisele quer um bem imóvel, ela quer revender, você quer gerar o imóvel? Não, você quer fazer, eu chamo de bolsão patrimonial. Você quer criar ali vários imóveizinhos, estúdiozinhos menores para fazer renda passiva, ou seja, para fazer uma locação. Você quer fazer uma parceria com uma empresa, você vai comprar o lote, ela vai construir. Então, primeiro você tem que entender o que você quer. Porque, a depender do que você quer, cada tipo de... Você muda o seu foco para a busca daquele imóvel. Então, a gente... Comercial, residencial também, né? Tem a diferença. E aí, cada região do Brasil, né? Quiçá, ela vai ser melhor para certo tipo de imóvel. Então, vou exemplificar aqui com São Paulo. São Paulo é onde tem a maior movimentação de investidores lá, né? Se a gente pega a Faria Lima, ela é muito boa para estúdio. Ela é muito boa para locação. Eu sempre vou para São Paulo, fico no estúdiozinho lá e tal, é prático, tá no meio de tudo que eu preciso ir e tal, fico rodando lá. Então, assim, tem residencial lá? Tem. Vai vender residencial lá? Vai. Mas a liquidez de estúdio está muito mais alta naquela região. Se você for para um Jardins mais residencial ou para Moema, Perdizes, são bairros mais residenciais. Então, assim, se você quer residencial, um olhar para aquela região, você já aumenta a sua liquidez, que é uma região que tem maior procura. Então, a partir do seu objetivo, do que você quer, você vai... Aí precisa fazer o estudo de mercado, que eu falo. Tem que estudar, deverzinho de casa, senta, entende a região, seja na região que for do país para isso. Então, você começa a entender que tipo de imóvel você quer. Eu quero fazer arrendamento, eu tenho parceiros que... fazem plantio disso e daquilo. Rural, aí já é outra zona. Vai para Mato Grosso do Sul, vai para o interior de Minas, enfim. Então, você precisa entender. Aí, você faz a busca, e aí tem vários buscadores que você consegue fazer por estado, cidade, faixa de preço. Você tem que entender o seu orçamento também. Quanto é que você tem disponível hoje? Né? Quanto é que você tem disponível sem tirar o básico? Né? Você nunca pode pegar do seu sustento o dinheiro, contando que aquilo vai girar rápido e voltar para você. Não faça isso. Não faça isso. Você tem que ter o dinheiro que vai além da sua subsistência para você colocar ali. É para investir, né? Então, pensa nisso. Você precisa entender o seu orçamento muito bem, que daí você, lá na hora de você colocar o raio de quanto até quanto você quer, você já limita mais ou menos o valor que você tem e já funila muito a sua busca. Já te economiza um tempo de ficar catando milho, né, de imóvel. E aí você vai achar os imóveis, você vai gostar de um ou outro, aí você precisa entender as contas que você precisa fazer. Regra geral, vai ter um leiloeiro. Só não tem quando a Caixa já está com... Caixa Econômica Federal, um banco. Já está com imóvel em venda online ou venda direta. Tirando esses dois da Caixa, o resto todo vai ter leiloeiro. Então, 5% do leiloeiro sobre o valor do imóvel, do lance vencedor, do valor final lá. Você coloca 5% do leiloeiro de comissão dele. Aí eu vou falar pelo município do Rio, tá? O ITBI é o imposto municipal. Então, você vai precisar dar um Google e descobrir qual é a alíquota do seu município. Aqui no Rio é 3%. Então, eu vou colocar 3% do municipal. E, regra geral, o cartório dá mais ou menos em torno de 2% de taxa de cartório. 1% para o Notas e 1% para o RGI. Regra geral. Vai ter algumas situações onde você não vai precisar pagar o de notas, porque se for leilão judicial, a própria carta de sentença que o juiz der já equivale a uma escritura pública. Então, é só levar no RGI. Você economiza o cartório de notas. Se for extra, sem financiamento, você vai precisar passar pelo de notas. Então, você precisa saber os gastos que você vai ter, para resumir aqui, senão vai virar um
um aulão. Você precisa entender os gastos que você tem, colocar isso tudo antes. A fase antes de arrematar, que a gente chama lá de pré-arrematação, é a mais importante, Gisele. Porque é nela que você vai entender, pô, esse imóvel é interessante pra mim. O lucro, eu botando todos os gastos aqui que eu posso ter com esse imóvel, me trouxe um lucro que pra mim é interessante. Você vai falar, achar a partir de quanto é interessante? É muito pessoal isso, né? Eu costumo dizer que a partir de 25, eu já acho. A gente está com a Selic 15 hoje, então, para você tirar um dinheiro de um CDB, de uma renda segura lá, e botar em alguma coisa, tem que te dar um retorno que compense o que está rendendo o dinheiro parado lá. Né? Então, vai estar tirando imposto, sei lá, vai estar uns 10% mais ou menos, 9%, enfim, tem que fazer o cálculo agora de cabeça exatamente quanto é que tá. Mas então, o que vai te retornar, e aí você tem que computar o tempo que você vai ficar com esse imóvel parado, sustentando ele até você botar em locação ou para revenda, você vai sustentar esse condomínio, IPTU proporcional, se for em condomínio, IPTU proporcional, alguma possível reforma que você tem que fazer nesse imóvel, você também faz um cálculo por metro quadrado de gastos de tinta, de tábua corrida, de alguma possível parte elétrica que você tem que fazer. A gente já computa mais ou menos um valor ali. Se não precisar, ótimo, o lucro aumenta, mas se precisar, você está preparado para aquilo. Então, você computa todos os gastos e o que te sobrar para a Charlene, de 25 para cima de lucro líquido, tá valendo a pena já. Chá, me conta uma coisa. Beleza, fui lá, arrematei o meu imóvel. Quanto tempo leva para eu adquirir esse imóvel, conseguir ter posse desse imóvel? Como é que funciona? Eu tenho que tirar a pessoa de lá? Como é que é essa dinâmica? Conta um pouco aqui pra gente. Sim, vocês precisam tirar a pessoa de lá. Vou ser muito honesta. A maioria dos imóveis estão ocupados. Geralmente, imóvel de banco está desocupado e o banco fala que está ocupado porque... Se você pedir para visitar, ele acaba tendo que mandar um corretor ir lá, então ele, tá ocupado. Em leilão judicial, já tem vários casos, assim, próprios, pessoais, que diziam que o imóvel estava ocupado e não estava, assim. E aí, por que tem esse erro na hora de fazer o edital? E o edital é o documento mais importante, tá, gente? No edital, vai ter tudo o que você precisa saber antes de arrematar o imóvel. Os seus deveres, os seus direitos, os valores, a origem daquele leilão, o tamanho, enfim. Tá tudo escrito ali certinho. Então, aprenda a ler um edital e leia um edital muito bem. Sem isso, você não pode arrematar nada. Então, já teve casos de falar que estava ocupado, eu ia até o local, estava desocupado. O inverso também, falava no edital, estava desocupado, eu ia até o local, estava ocupado. E isso é muito importante você conferir antes, porque se você precisar desocupar, você vai levar um tempo a mais e pode ter um gasto financeiro maior para fazer isso. Então, já muda o seu cálculo. Não é que não vale a pena, vale muito a pena, né? Foi o que eu falei, grande maioria está ocupado, mesmo assim a gente arremata e dá muito certo e tem um lucro muito bom. Mas eu gosto de ter essa previsibilidade, ainda mais quando é para cliente, né? Porque eu gosto de ser muito transparente. Olha, está ocupado, mas a gente faz uma desocupação humanizada. Vai para o judicial quando não tem... Quem está dentro é quem escolhe como vai sair. Porque estou dando oportunidade, chego para a pessoa e tento conversar com ela. Olha, depois só. Vamos lá, você arrematou hoje o imóvel. Existe um prazo recursal quando o juiz... assim que você arremata o imóvel, você vai receber um documento que se chama auto de arrematação. No próprio dia, o leiloeiro vai te enviar via e-mail um auto de arrematação, ele vai assinar, você assina. E aí, quando o último a assinar é o juiz, se for judicial. Quando o juiz assinar... A partir daquela data, conta um prazo recursal de 10 dias. Esse prazo é um prazo que alguém ou o executado tem para interpor alguma coisa. Eu paguei, eu não admito, não sei o quê. Forma de receita de bolo. Ele pode botar qualquer coisa só para atrasar o processo. Se for receita de bolo, ele vai tomar uma chamada. Né? Pode pagar uma multa ainda por estar atrasando. Caráter protelatório que a gente fala. Agora, se for algo significativo, aí começa uma demanda e você tem o direito de não querer seguir. E aí é onde muita gente erra, porque tem a galera que começa a brigar, e aí é aqueles papos que você com certeza já ouviu. Mas eu tô com um negócio da justiça há 2 anos que nos enrola, que não sei o quê. Tá fazendo tudo errado, não é, né? Então, se você souber como fazer, você pula fora. Eu não quero que a sua experiência seja essa. Se você fizer péssimas escolhas, você realmente pode levar anos no processo. Eu quero que você tenha a melhor experiência. Cara, esse aqui vai ser complicado. Tem mais 80 mil imóveis pela frente aí. Sai fora desse, escolhe outro.
Entendeu? Não é o imóvel da sua vida, não é o imóvel do seu avô, que só pode ser aquele que você quer manter na família. Não, você tá ali com a cabeça de investidor. Então, se isso aqui vai me trazer pepino, eu vou gastar dinheiro, vou perder tempo, pula fora e vai para outro. Então, na desocupação, quando a gente arremata, a gente espera passar esse prazo recursal de 10 dias para não chamar a atenção da pessoa. Às vezes a pessoa tá lá no mundo dela. Passou, não tem mais o que ser... Até tem o que ser feito, mas ele vai ter que entrar numa inicial, rodar um processo. Vai levar uns 7 anos e pode ser que resolva em perdas e danos com quem ocasionou o dano para ele lá, tá? Não que a arrematação seja desfeita. Achar uma arrematação nunca foi desfeita na vida? Já foi, mas é exceção. Muita exceção. Depois de 10 dias, a gente entra em contato com o executado via uma notificação extrajudicial de cartório, via um e-mail, de alguma forma que comprove que você estava de boa fé ali. É muito importante você fazer esse contato de boa fé, porque caso ele não saia, você utiliza isso como fundamento para... Uma moeda de troca ali, né? Não, para apresentar para o juiz que você tentou entrar num acordo com ele, você tentou humanizar a saída dessa pessoa. E aí você fala, olha, tudo bem, então, eu arrematei esse imóvel, etc e tal, eu quero saber... Aí você já muda a conversa, né? E agora o imóvel é seu, né? Na teoria, você arrematou, você pagou, o imóvel é seu. Então, você não está tirando ele do imóvel dele, você está permitindo que ele permaneça morando no seu. Então, a forma como você aborda a pessoa já é muito diferente. A pessoa que vai cheia de dedos, ai, olha... A pessoa que já vai, assim, com aquela coisa de, ai, meu Deus, estou tirando o imóvel dele. Coitadinho, acabou. A tua energia que te entrega, entendeu? Então, você tem que chegar lá e falar, tudo bem, botar esse imóvel é meu e tal. Então, estou querendo saber quanto tempo você precisa sair do meu imóvel. Estou precisando entrar aí para morar, para botar o meu filho, para girar, enfim, para o que for. Você não tem nem dar a satisfação do porquê ele tem que sair. Ele tem que sair, ponto. E aí você começa mais assim, amigavelmente, gente. Se não já for de forma austera, o cara já vai ficar espinhento também e não vai entrar em acordo. E aí começa, né? Tipo, tem gente que é super de boa e não barganha nada com você, só pede tempo mesmo e sai. Graças a Deus, comigo, eu oro tanto que a grande maioria é assim. Mas tem os malandros que te pedem dinheiro, falam, então sai por tanto. Ou tem gente que pede ajuda para fazer a mudança. Aí eu acho honesto. Se às vezes a pessoa tá apertada, pede ajuda. Nem tá apertada, mas enfim. Tem alguns casos de a pessoa te pedir uma ajuda. Tem gente que paga 1 mês de locação em algum outro lugar até a pessoa conseguir arrumar um outro local. Enfim, tem várias formas. Isso aí vai de cada um. Eu acho que às vezes você ajudar numa mudança, numa locação, vai sair mais barato do que você judicializar para tirar aquela pessoa. Legal, Chá. Humanizei, conversei, tentei. O cara nem me atendeu, não respondeu a mulher, nem etc e tal. Então tá bom. Então entra na justiça, entra com uma ação de emissão na posse ou reintegração de posse. A diferença é a origem do leilão. Se for judicial, emissão. Se for extrajudicial, reintegração. Ah, doutora, mas eu entrei com emissão no extrajudicial. Ok, o juiz vai até aceitar, mas você vai demorar muito mais. Pode demorar muito mais porque a lei diz que é reintegração. O artigo 30 da lei diz que é reintegração, tá? Eu tô falando isso porque tem muita briga... no mundo dos advogados aí em relação a isso. Então, já sei que pode ser que tenha comentário, já estou respondendo. Entra lá no artigo 30 da lei, você vai ver que é o que a lei determina. E aí, esse cara vai sair, ou essa mulher vai sair. Não tem como não sair. Já teve uma história bem bizarra, assim? Conta uma história. Já teve uma história bem bizarra. Já tiveram algumas histórias bem bizarras, né? Que são pessoas que eram pessoas com poder, que ostentavam, entendeu? Ostentavam, eram pessoas que você via em rede social. Advogado olha rede social, hein? Presta atenção. Eram pessoas, e a gente anexa aquilo no processo para falar... essa vida não excelência, comporta. Não está batendo a situação, né? São imóveis de grande valor. Tem 2 casos aqui. Uma cobertura na Zona Sul. Era o inquilino, vai entender, né? O cara não estava na dor de estar perdendo imóvel, era só trocar de apartamento para o outro. Era o inquilino. Não. E aí, foi até um fim de ano, eu estava indo para Búzios, estava até com a minha filha e o meu genro no carro. Eu falei, Sara, vamos parar ali, que é no caminho. Estava indo para Búzios, peguei a Zona Sul, vamos parar no condomínio ali. Eu converso com o porteiro e tal, vou tentar já tinha passado o prazo de 10 dias do recurso, deixa eu tentar entrar em contato com... Entender quem é a pessoa que está dentro, etc e tal, já para... começar o ano que vem, já tentando, já com isso, já ele sabendo, ele vai ter o fim do ano, para um tempinho ali do recesso para ele desenvolver, e a gente já começa o ano resolvendo essa situação. Quando eu cheguei, o porteiro, eu já cheguei me apresentando assim, tudo bem,
sou a coproprietária da cobertura tal, etc e tal, arrematei o imóvel, mostrei para ele o auto de arrematação, nananã. Expliquei tudo, então queria saber quem é que tá dentro, como é que tá, será que eu consigo acesso a ele, etc e tal, a ela, quem é. Não, doutora, fica tranquila, saiu já tem uma semana, o apartamento tá vazio. Eu falei, opa, que beleza, o síndico tá aí, ele pode subir até lá comigo, me apresentar o imóvel, porque daí o rapaz deixou a chave e o síndico poderia ir lá, né, porque não existia mais um proprietário. O proprietário, em teoria, seria eu. Então, o proprietário não tem mais que dar poder para o síndico, o locador largou tudo e foi embora, o síndico estava com a chave, então eu poderia fazer isso. E aí o correto, gente, é você fazer isso com a indicação do que seria mais seguro para você. Chamar um representante de um cartório para fazer a visita com você e fazer uma ata notarial. Pro executado, que é o ex-proprietário, não alegar que tinha um quadro milionário lá dentro, um piano de cauda e que sumiu, etc. O cara pode alegar de maldade qualquer outra coisa, e como é que você vai provar? Então, assim, quando tem um representante do cartório que vai com você e testemunha aquilo tudo, ele faz a ata notarial, e a ata notarial tem um poder de prova. Ela tem fé pública. Então, aquilo ali, ponto. Ele declarou o que ele viu. O que tem ali dentro selo do cartório, assinou, aquilo ali é válido como prova. Não há o que o outro fale. Isso aí te protege totalmente para a pessoa que está na maldade. E aí a gente subiu, abriu a porta e tal, fez essa conferência. O cara tinha me quebrado todos os vidros, todas as janelas. Eu era um inquilino, vai entender a raiva que ele ficou. Quebrou todas as janelas. Quebrou tudo, levou tudo. Assim, tudo bem, uma folha de janela daquela, sei lá, uns R$80, a gente fez o orçamento, cada folha, né, enfim. Mas não ficou tão caro, né? Perto do ganho que a gente teve daquela cobertura, que foi mais ou menos 900 mil de lucro, foi um lucro muito bom. Caramba. O gasto foi irrisório que a gente teve. E dá uma boa limpeza, porque ele foi sujando tudo, deixou, sabe, tipo... Aí eu lembro que tinha coisa de sexy shop, que ele foi largando pelo chão, assim. Eu falei assim, ai, gente, deu era raiva homem. Nele, era deu homem. raiva, deu raiva Deu, assim. E o mais peculiar é que era um inquilino, ele não tava perdendo nada dele. Nossa. Ele só ficou chateado, tipo, vou ter que sair daqui, vou ter que mudar. Ou talvez ele tava em aberto tava numa boa vida ali, não tava pagando, e ficou com raiva que ele perdeu aquela chance na vida dele de, pô, tava morando de graça aqui, vou ter que sair. Justifica essa raiva. E já teve alguma história, assim, triste, que se você sentiu, assim... Você ficou abalada de alguma forma? Que eu sei que assim, é leilão, é negócio, você foi lá, meio que até resolveu a vida da pessoa, né? Mas teve algum momento que você sentiu assim, caramba, bateu aquela tristeza? Teve, mas não pelo motivo que você e vocês devem estar pensando. Eu nunca fico triste por quem está perdendo imóvel, porque se for uma pessoa que realmente está numa situação extrema, vocês conseguem ter essa noção antes de arrematar o imóvel. Lógico, pode ter aquele 171 que vai esconder tudo, vai botar numa offshore, vai fingir que só tem aquilo, e tá tudo bem. Mas por quê? Quando você vai arrematar, você consegue saber quem é a pessoa, você consegue tirar a certidão no nome da pessoa, você consegue entender a situação da pessoa, você consegue ver quantos processos a pessoa tem, você consegue entender se a pessoa é uma pessoa... Porque você pode arrematar Minha Casa Minha Vida também. Então, você pode entender se a pessoa realmente está numa situação difícil ou não. E é óbvio que essa pessoa numa situação extremamente difícil, eu não vou seguir. Então, eu já tive uma situação até de uma pessoa que não era... Até de um apartamento na Lagoa, um apartamento de milhões de... Né, ele valia mais ou menos 4,8 milhões, estava indo por 2 e alguma coisa. É um belo de um imóvel, não era uma família humilde, mas eu vi que eles estavam enrolados. Aí eu fui até lá para ter... em alguns imóveis aqui do Rio, quando eu estou próximo, eu vou. Quando é no Brasil inteiro, a gente consegue fazer de forma remota, mandar alguém para ir. Né? Isso aí é tranquilo. Eu fui, o filho desceu, era um filho de 20 anos, mais ou menos, desceu, foi super educado comigo, me atendeu, disse que os pais não estavam. Pode ter me contado uma grande mentira? Pode ter me contado uma grande mentira, mas me tocou, seguiu meu coração, meu sexto sentido falou, não segue. E aí ele falou que o pai estava doente, a mãe estava com o pai no hospital, que estava com uma doença específica lá. Não vou expor muito também, porque eu já falei o lugar, né, a pessoa. E eu analisei ali a situação deles, eu vi que o pai realmente estava assim, encalacrado e não achei mais outro bem imóvel ali. Eu falei, apesar de ser um imóvel de milhões, nesse caso, a conta dele nem vai fechar com as dívidas que ele tem. Assim, mesmo arrematando esse imóvel, ainda vai faltar. Se esse cara tem uma offshore na Suíça e tá vivendo a vida doidado, ok, mas assim...
Eu vou ficar em paz. Aí foi um caso que eu não segui. Então, assim, eu não tenho essa sensação de tristeza porque eu já sinto que, cara, foi isso que eu falei, tem tantas outras oportunidades, por que eu vou nessa aqui? Então, eu não vou. Mas eu já fiquei triste por ter arrematado o imóvel pela reação da pessoa que estava dentro. Foi um outro imóvel aqui na Barra, foi uma casa. Ficou até famoso esse arremate que eu fiz, porque na época foi um furdunço. De milhões também. E era uma inquilina também, vai entender, que também esbanjava, ostentava, rede social, etc e tal. Prada pra cá, Chanel pra lá, não sei o que. Eu falei, ai, gente, que loucura. Ela não pagava o aluguel. Aí o proprietário já estava morando fora, já não estava nem no Brasil mais. Era uma relação totalmente esquizofrênica ali de pagamentos. A dívida inicial foi de condomínio. Estava devendo condomínio, estava devendo IPTU, estava devendo várias coisas. E, ok, fizemos a arrematação. Foi até rápido, porque foi no final do ano, nessa época que a gente está assim agora. Teve recesso, depois veio o carnaval. Foi até apesar dela ter dado uma dor de cabeça pra gente, que ela ficava entrando com recurso, a advogada dela, a gente até conseguiu resolver em 5 meses e meio, 6 meses, o que, para quem tem um recesso de 1 mês e um carnaval no meio, foi a nível... Tempo ótimo. Tempo bala, foi ótimo. Com uma pessoa problema dentro e 2 meses de suspensão, a gente fez um nível recorde disso daí. E ok, ela não aceitou o acordo, a gente enviou o oficial de justiça, então quando você entra com uma ação para desocupação, o oficial de justiça vai primeiro para notificá-la, que ela tem que sair no prazo X, e avisa, olha, dia tal a gente volta com força policial. A pessoa está sendo avisada. E geralmente, quando as pessoas comuns, razoáveis, médias, né? A média, a pessoa média com raciocínio médio ali. Cara, quando ela vê o oficial de justiça na primeira vez, ela já fica assim, caramba, deu problema. Ela não sabe. Todo mundo vê oficial de justiça já teme, né? Já teme, meu Deus do céu. Ali ela já sai. Pro cara se manter, pra pessoa se manter ali, pro oficial de justiça voltar com força policial, ele quer muito atenção, ele tá carente, ele quer, porque ele já foi notificado, já teve a oportunidade de fazer acordo, já foi oficial falando o que ia acontecer, esse cara já tá com o BO lá de trás, que ele não resolve. Então, assim, essa pessoa, aí, enfim, o oficial notificou, a gente achou que essa ia só sair com força policial. Saiu com força policial? Saiu, mas de uma outra forma. O que aconteceu? Eu estava em São Paulo, e aí, num domingo à noite, acho que era domingo à noite, isso mesmo. E aí, a gente, lógico, já chegou no condomínio, já falou com a síndica, já pede os condomínios para acertar. Já vai fazendo o raciocínio lógico, é você já ir fazendo ali, montando o seu terreno, já fazendo, né, um contato com o pessoal, já se posicionando. E uma das conselheiras era a vizinha dessa casa, e aí ela me liga para avisar que quem estava dentro estava depredando o patrimônio, estava tipo quebrando janela, arrancando janela. Isso não pode. Só pode retirar do imóvel que é seu, móvel, né? Tudo que for imóvel do imóvel, você está depreciando o imóvel, então não pode fazer isso. E ela fez coisas muito piores por dentro, assim. Isso era o que a gente via do lado de fora. E aí eu tava em São Paulo, não tinha o que fazer, aí liguei para um parceiro criminalista e falei, faz um boletim e dá um flagrante nela lá. Que aí ela sai na hora. Tipo assim, antes de acabar o prazo dela, aí a gente fez isso, aí eu fiquei falando com o delegado por videoconferência, ela é de São Paulo e tal, porque o delegado, gente, ele é criminalista, não entende nada de leilão, então você tem que explicar para ele, você tem que mostrar para ele as situações, a carta que você realmente arrematou, porque o delegado, ele fica meio assim, opa, né? Então você tem que despachar com ele, no que a gente fala. E aí, ok, o que essa moça fez? Olha que, enfim, o que essa moça fez? Quando foi dado o flagrante lá, ela fugiu, se escondeu numa outra casa e deixou a filha de 18 anos com o namorado responder na delegacia. Aí eu falei, não, cara, se eu pego essa mulher, eu dou-lhe umas palmadinhas, que eu falo, gente, tem uma filha mais velha, que é a filha dela, inclusive. Assim, cara, isso é um absurdo. Foi uma covarde, o imóvel não era dela, depredou o patrimônio inteiro. E aí se escondeu e a filha que foi para a delegacia para responder. E tem um boletim de ocorrência, a filha tá respondendo uma menina de 18 anos, cara. Aí eu fiquei, assim, bem triste com aquela situação. Mas aí é um problema da mãe com ela, né? Da mãe que fez a situação. Então, assim, realmente, até hoje, a única que me deixou meio chateada foi essa. Eu falei, pra menina de 18 anos respondendo uma coisa que a mãe tava fazendo. Tinha um caminhão a gente deu um flagrante nela. Tinha um caminhão colocando, tipo, vaso sanitário, boiler, tudo umas coisas assim.
Caramba. Ela estava na raiva também, na dor. E os dois inquilinos, os dois casos que eu te contei aqui foram de inquilinos, nem do proprietário. Chá, então me ajuda o seguinte, faz um resumão aí para quem está começando nesse mercado de leilão, quer entender qual é o passo a passo. Perfeito. É muito importante você entender que o capital intelectual, ele é a chave mestra aqui. Porque tem muita gente que não tem o dinheiro para começar, mas arremata. Tem trocentos casos para contar aqui de pessoas que, inclusive, não é que não tinha dinheiro, tinha dívida. Estava em dívida e começou a utilizar esse mercado para fazer dinheiro e pagar as dívidas e seguir adiante. Por quê? Porque quando você aprende como você realiza o lucro dos leilões, quando você aprende o processo, e, gente, é tranquilo. Eu estou dizendo que você vai sentar na cadeira, vai encostar num livro e por osmose você vai aprender? Não, você vai estudar, você vai sentar e você vai se dedicar. Se você está predisposto a isso, você vai aprender, fica tranquilo. Eu aprendi, ela tem capacidade para todo mundo, mesmo não sendo da área jurídica. Eu tenho parceiros que não são advogados, não são corretores, eram de outra área de tecnologia e sabem muito mais hoje do que muita gente que é advogado de imobiliário, né? De bem imobiliário, no caso. Então, o capital intelectual, ele ele te coloca anos-luz na frente de qualquer pessoa. Por quê? Se você sabe como faz e você arruma uma pessoa que tem um capital financeiro, que é um sócio investidor, pronto, você começa a arrematar com o dinheiro de outra pessoa. A gente chama de OPM, é uma sigla lá dos Estados Unidos, né? Other People Money. Então, é interessantérrimo, você não precisa ter o dinheiro para começar nesse mercado. Você senta numa roda com as suas amigas, fim de semana, e começa a falar, cara, olha, aprendi como é que faz remata em leilão, etc e tal, assim, assada, acabou. Faz esse teste. Eu te garanto que isso é suficiente para alguém olhar para você e falar assim, opa, mas como é que é isso aí? Mas com desconto? Com 60, 70? A gente teve agora, mês passado, tem até lá na minha aba de Reels do Instagram, um vídeo da ministra Nancy Andrighi, permitindo um imóvel em leilão com 98% de desconto. Ele foi por 2% do valor dele de mercado. Nossa. Isso só acontece em leilão de massa falida, de empresarial. A lei de falências é a única que permite você dar um desconto que o juiz entenda como sendo necessário. Não existe um teto na terceira data. É o único que tem a terceira data. Então, quando as pessoas entendem que elas podem ter acesso a um lucro do mercado que é seguro, elas ficam encantadas com isso. E se ela entende se ela sente uma segurança em você, entende que você sabe fazer aquilo, e ela tá com uma grana ali guardada, ela não sabe onde colocar, ela fala, você faz isso? Como é que funciona? Quando é que você cobra? Como é que funciona? Então, você começa a fazer dinheiro de alguma forma. Mesmo que você tenha o dinheiro, Gisele, para arrematar para você hoje, para começar a investir e montar o seu negócio, nada te impede de fazer para outras pessoas e ganhar assessorando-as também, né? E o leilão é à vista ou ele pode ser financiado? O leilão judicial, a gente tem um pagamento à vista e parcelado. O Código de Processo Civil prevê você dar uma entrada de 25% e mais 30 parcelas. Porém, se alguém der o lance à vista, ela vai ter preferência na sua frente. Tá? Só na Justiça do Trabalho que o juiz deixa criar uma concorrência ali entre o à vista e o parcelado. Regra geral, o à vista vai levar, mas pode ter opção de parcelamento. E nos leilões de banco, eles financiam. Aí vai depender se é Santander, se é Itaú, se é Caixa, mas tem um financiamento bem generoso, 360 vezes, 420 vezes. Lembrando que no judicial não tem juros, esse parcelamento até 30 vezes não tem juros, você vai pagar 30 parcelas, não me atrase uma parcela, porque você vai pagar uma multa, vai perder o teu imóvel. E no financiado, é lógico que vai ter uns juros, mas ali você vai entender se aquela conta faz sentido para você. E muitas vezes, para quem quer alavancar, faz total sentido. Chay, me fala uma coisa. A gente sabe que o mercado imobiliário é muito cíclico, né? Sim. Nós estamos com uma taxa Selic bem alta. Sim. E você vê empresários, grandes empresários investindo aí em Minha Casa Minha Vida. Sim. Como, por exemplo, o Roberto Justus, Sim. né? A empresa dele está toda voltada aí para o mercado Minha Casa Minha Vida. Sim. Existe leilão para esse mercado Minha Casa Minha Vida ou não? Existe. No caso dele, ele está construindo com steel frame ainda, né? Que é uma tecnologia que vai muito mais rápido. Então, eu entendo que ele vai realizar um lucro bom ali, porque ele tem um capital para entrar ali. O que acontece? Se você parar para racionalizar aqui, sei lá, mais de 52% da população brasileira é classe C, Minha Casa Minha Vida tem uma ótima saída, né? Então, a primeira compra do imóvel de leilão Minha Casa Minha Vida tem que seguir as regras
do Minha Casa Minha Vida. Primeiro imóvel, ter até aquele teto de salário, tem que seguir aquelas regras do Minha Casa Minha Vida. Porém, quando a pessoa não paga, ou quando ela tem uma dívida na justiça, nesses casos que eu falei, esse imóvel vai a leilão também. E você, arrematante, não precisa respeitar as regras do Minha Casa Minha Vida, porque você não está tendo o benefício do Minha Casa Minha Vida para adquirir aquele bem imóvel. Você está, como terceiro interessado, solucionando um conflito ali de inadimplência. Então, você pode arrematar o imóvel de leilão, sim. O que não tem nada a ver com o Roberto Justus, tá? Ele não tá arrematando, ele está incorporando e construindo. Eu não sei se ele é incorporador e construtor ou se é só o construtor ali. Aí eu não sei em que caso específico ele se enquadra. Mas, sim, pode arrematar. E aí na Caixa tem umas regras bacanas ali, assim, para isso. Assim, se você é correntista, você acaba tendo uma taxa de juros... Se você é correntista por no mínimo 6 meses, tem um bom relacionamento com o banco, você acaba tendo uma taxa de juros um pouco mais baixa. Tem umas dicas, umas estratégias bacanas que você vai estudando ao longo do tempo e você vai vendo que é interessante. E aí, muita gente acaba tendo uma cabeça de... A sua pergunta foi ótima, porque muita gente acaba tendo uma cabeça de... eu não moraria nesse lugar. Então, eu não vou arrematar. Não, o problema é seu se não moraria naquele lugar. Tem cabeça de investidor. Exatamente. Né? Você não moraria, mas muita gente mora. Muita gente já mora e muita gente moraria naquele lugar. E que pode dar uma rentabilidade, tanto na parte de locação, tanto na parte de venda, né? O caso mais oblíquo que eu tive nesse último ano foi de um aluno que se chama Rivas. Já de aluno já virou parceiro em um ano, de tão voado que ele foi. Ele era corretor de imóveis, ele ainda é. Mas ele trabalhava no mercado imobiliário e aí ele entrou na minha última turma, na penúltima turma, um ano atrás, e ele mora em São Gonçalo. Para quem não conhece o Rio de Janeiro, São Gonçalo é uma área, digamos assim, de uma renda mais baixa, uma classe C, né? Acho que eu posso falar que é uma classe C. E muita gente que vive na bolha do Rio de Janeiro, eu não vou até lá. Não moraria nunca. Tenho medo, não vou nem entrar em São Gonçalo, etc e tal. O que o Rivas fez? Ele falou, opa, calma aí, deixa comigo, não tem ninguém pra cá. Tem um nicho aqui. Tem muito. Leilão de corporação, leilão de administração, leilão de... Tem de um tudo lá. O Rivas, em um ano, arrematou 30 imóveis. 4 do bolso dele e os outros 26 foi assessorando pessoas em um ano. Esse foi o recorde que eu tive de um aluno num intervalo de um ano de arrematação. Porque ninguém ia para lá. E ele girou, desses 30, ele já girou 17, ou seja, já vendeu 17. Então, assim, você com essa cabecinha limitada... tá deixando outras pessoas que conseguem ter uma mentalidade mais aberta entender que, lógico, eu não tô mandando você subir a Rocinha para arrematar imóvel lá. A Rocinha é uma favela que tem aqui no Rio de Janeiro. Porque lá é uma outra política, né? É uma cidade à parte. Você vai ter, talvez, uma dificuldade, vai ter que bater continência para o dono do morro. Não é isso que eu quero. Mas São Gonçalo é uma área residencial, de famílias. Aumentar a mente, né, sobre isso, né? É só uma região mais humilde, mas é uma área tranquila de você ir, né? Então, ele tá fazendo dinheiro bom lá e esse número que eu tô te dando tá atrasado, ele já me atualizou de outros lá, sendo que ele ainda não finalizou, não registrou, então não computo esses. E ele tá indo embora. Aí ele já saiu de São Gonçalo, já tá pegando agora Niterói e um outro bairro ali do lado, que eu esqueci o nome agora, do lado de São Gonçalo, no caminho da região dos lagos. Enfim, ele já tá expandindo para outras regiões. Por quê? É a cabeça de investidor. Então, ele, além de ter arrematação para ele, de botar o dinheirinho dele lá, ele começou a fazer dinheiro assessorando outras pessoas, o que voltou dinheiro para o bolso dele, que permitiu ele arrematar mais ainda, e entendeu que é uma escala que você vai fazendo. Então, tem que ter cabeça de investidor para arrematar, a não ser que você queira comprar o seu imóvel para moradia. Aí você não está pensando nem em lucro, você está pensando em caber no seu bolso, ponto. Talvez uma oportunidade, né? Isso. Acho que a gente vai ter que fazer mais um desse, tá? Porque passou muito rápido. Fica à vontade, eu quero te agradecer, tá? O seu tempo. Eu acho que, basicamente, você deu uma explanação aqui para quem é leigo, como eu era, que hoje já ganhei uma aula gratuita. Vou te chamar de novo. Eu vou te entregar aqui uma lembrança, que é o meu livro, O Segredo dos Gigantes. Esse livro aqui é como se fosse uma bússola para o mercado imobiliário. Eu tive várias pessoas de sucesso que me ajudaram a escrevê-lo. Então, quero te dar esse de presente. E queria que você desse aí as suas últimas palavras para quem quer iniciar nesse mercado tão promissor, que eu acredito que também em 2026 vai ser. O que você falaria aí para as pessoas? Muito obrigada, tá? Pelo livro, uma honra. Amo ler livros, vou deixar lá
no meu livrinho de cabeceira, O Segredo dos Grandes Gigantes. Ó, tem muito valor nesse livro aqui, hein, gente? Tem muito. O que eu deixo de mensagem, né? Que são as dores que eu mais recebo. Graças a Deus eu tenho uma troca muito rica assim, no dia a dia. Você deve ter também nas suas redes sociais. Eu gosto muito da troca que eu tenho com vocês. Eu aprendo muito com a audiência, com vocês. E eu vejo que muita gente tem muita vontade de entrar, tem muita curiosidade de entrar, mas tem um grande medo que bloqueia ali, né? E eu entendo esse medo, mas esse medo é tão rico que vocês não fazem ideia. Porque o medo só existe para quem está se expondo a uma coisa nova. Se você continuar na inércia na sua casa, na sua vidinha, você não vai sentir medo. Se você está sentindo medo, é porque você está cogitando a ideia de sair da sua zona de conforto e começar numa área nova. Então, eu adoro quando alguém fala para mim, ai, doutora, eu quero entrar, mas eu tô com medo. Eu falei, maravilha. Significa que você já está fazendo um movimento de ir para cima de um mercado novo. E é super normal você ter medo. O medo, ele existe biologicamente para proteger a gente de riscos na nossa vida. Então, como é que você combate esse medo? Com conhecimento. Quando você aprende a andar de bicicleta, você não tem medo nenhum, você vai no automático. Quando você aprende a andar de carro, provavelmente eu vim do escritório até o estúdio que a gente está gravando hoje com a cabeça em Nárnia. Eu não vim pensando no que eu ia fazer, botar no drive e não sei o quê, e parar no sinal, e qual caminho eu pego. Eu já vim porque é um caminho que eu conheço. Eu já vim no automático. Meu cérebro já faz... vou falar, meu cérebro já faz de cor, né? Mas, enfim, vocês entenderam a mensagem. Mesma coisa, a arrematação em leilão. O medo é pelo desconhecido. Quando você conhece o processo, você faz, assim, vira uma cachaçinha aqui, assim, a gente brinca lá. Eu tenho uma comunidade, quem entra no treinamento tem um grupo de investidores, que é muito gostoso também esse grupo. A gente torce junto, comemora junto. E a gente brinca, assim, que o nosso passatempo é ficar caçando imóvel na internet, né? E vendo o lucro que vai dar e tal. É muito bom, é muito bom. Então, assim, é normal você ter medo, mas não paralisa com ele. Vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Em tudo na sua vida, tá? Não tô só vendendo meu peixe aqui, não. Qualquer área da sua vida que você queira dar um passo pra frente, o medo é um sinal bom. Significa que você tá se expondo a alguma coisa nova. Tá no caminho. Gente, eu quero agradecer vocês por esse tempo precioso. Eu tenho certeza que hoje, pelo menos assim, clareou o que é o leilão imobiliário, que pode ser aí uma joia para você que está buscando o seu imóvel, investir. E 2026, nós vamos vir tijolo a tijolo com muita gente bacana, inclusive você que está aí, eu gostaria de participar do seu programa. Fala comigo, eu vou deixar aqui a rede social da Charlene Teixeira, que é maravilhosa, e continue aí tijolo a tijolo.